recebei o Espírito Santo. Que grande alegria celebrarmos neste domingo e vivermos então esta efusão do Espírito Santo, é Pentecostes. Agora, além de um Deus por nós, além de um Deus conosco, nós temos então um Deus em nós, agindo em nós. Deus Espírito Santo. É este Deus Espírito Santo então que vem para nos transformar pelo seu poder, pela sua força, e vem para transformar a nossa tristeza em alegria, a nossa fraqueza em força, o nosso medo em coragem. É isso que nós vemos na vida dos primeiros apóstolos, na vida daqueles homens então que estão amedrontados, trancados dentro daquela sala no cenáculo, mas claro, em oração, com Maria, a mãe de Jesus, e nossa mãe. Quando então recebem um grande dom do Espírito Santo e saem então daquela sala, saem então daquele cenáculo, dispostos a dar a vida por Cristo, dispostos a anunciar a palavra que receberam, dispostos a anunciar o Evangelho, para além de todas as perseguições e de todas as dificuldades, é a hora do testemunho. Percebe o quanto essa palavra é atual na minha e na sua vida? Chegou a hora do nosso testemunho. Quanto maiores as dificuldades que nós percebemos então que se avolumam no nosso cenário, precisamos entender, chegou a hora do testemunho. E jamais poderíamos fazê-lo sem o auxílio do Espírito Santo. Lembre-se que Jesus falou aos seus discípulos: é bom que eu vá, é preciso que eu vá, para que o outro defensor, o outro paráclito então venha até vocês. É o Espírito Santo, é o amor do Pai e do Filho derramado em nossos corações e que então nos capacita para toda boa obra. Primeira coisa, vida de oração. Apenas quem se sabe dependente de Deus, apenas aquele que sabe que sozinho ele não pode, este se coloca em oração, ele reza. Os discípulos têm consciência disso e por isso estão em oração. Nossa Senhora está com eles, como Nossa Senhora está conosco agora, como Nossa Senhora está com você agora. E eles então suplicam o grande dom do Espírito Santo. Aquele que é força, aquele que é sabedoria. Então são transformados por esta presença. O Espírito Santo é enviado. E é isso que acontece também hoje, também agora, quando você se coloca em oração e começa a suplicar ao Senhor. E Ele derrama sobre você o Espírito Santo, porque Ele diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora atrai o Espírito Santo. Ela é a esposa do Espírito Santo. E vai atraindo esse Espírito Santo também sobre a igreja, sobre cada um de nós, sobre todos nós. A família dos filhos de Deus, sem este Espírito Santo, sem o Senhor, sem Deus, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos sequer testemunhar e agir dentro das nossas casas, junto às nossas famílias. Não conseguimos testemunhar no nosso ambiente de trabalho. Não conseguimos nos levantar como guerreiros de Cristo, como soldados de Cristo. É Ele a nossa força. É Ele a força e a coragem dos mártires. É Ele a força e a coragem dos apóstolos. É Ele a força, a coragem de todos os filhos e filhas da igreja, de todos os filhos de Deus. Não somos uma igreja morta, muito pelo contrário, somos uma igreja viva. E uma igreja indestrutível, uma igreja invencível. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela está viva. Ela não pode ser destruída, porque o Espírito Santo habita. O Espírito Santo foi derramado sobre ela. Ela é a esposa do Cordeiro, a igreja. É um organismo vivo.
Peçamos o grande dom do Espírito Santo. Quantos de nós estamos mortos por causa do pecado? E precisamos do dom do Espírito Santo para renascermos. São estes os que renasceram. São estes os que nasceram não da vontade da carne, mas do Espírito. São estes. Aquela conversa que o Senhor teve ali então com Nicodemos, como pode um homem nascer de novo? Da água e do Espírito. Nós precisamos nascer de novo. Assim como os apóstolos nasceram de novo. Somos novas criaturas. E a partir da experiência com o Espírito Santo, a partir desse batismo no Espírito Santo, somos homens e mulheres novos, renovados pelo poder, pela força de Deus. E podemos dizer, com Ele, nele e por Ele, poderosos. É o que São João da Cruz vai nos dizer. O demônio tem medo de uma alma que está unida a Deus. Ele tem medo de você. É claro que essa força não vem de nós. Essa força vem do Senhor, essa força é dele. Ele atuando em nós. Sem Ele nada podemos fazer. Supliquemos então o grande dom do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São João, no capítulo 20, versículos do 19 ao 23. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegravam por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Perceba que o quanto o Espírito Santo é necessário, é imprescindível para o cumprimento da missão que Deus nos confia, seja ela qual for. Muitas vezes nos falta essa consciência do nosso ser missionário. Somos missionários, somos testemunhas de Cristo, somos enviados em missão. Seja aí dentro da sua casa, junto à sua família, seja lá no seu ambiente de trabalho, seja na vivência da sua vocação enquanto consagrado sacerdote, na vivência da sua vocação matrimonial, somos missionários. Estamos em missão, testemunhando o amor de Deus. E é isso que o missal então nos diz. O dom do Espírito Santo, o dom do Espírito aos apóstolos é sinal de missão. E na força do Espírito serão eles portadores daquela salvação que Jesus, como Cordeiro, realizou na sua paixão e que se concretiza no perdão dos pecados e no dom do Espírito. Perceba que aqueles homens estão amedrontados. Comunica-lhes a sua paz. A paz é um fruto do Espírito Santo. A paz, o amor, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão, a continência, a castidade, a modéstia, a fidelidade, a longanimidade, a paciência, todos frutos do Espírito Santo. Precisamos hoje nos descobrir então mendigos, ou seja, necessitados do Espírito Santo. E como diz aquela canção, quem mais se entregar, mais se molhará. Lembra daquela passagem que diz assim, a quem tem, né, ainda mais lhe será dado. Que esse derramamento do Espírito Santo aconteça em teu coração. Em contrapartida, aquele que não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. Né? Supliquemos o dom do Espírito Santo, sejamos dóceis à sua ação.
O Espírito Santo ele se derrama tanto quanto mais ele encontra um coração dócil às suas inspirações, ao toque de Deus. Não adianta suplicar o dom do Espírito Santo com os lábios e ter um coração fechado. Mas, irmã Maria Raquel, quando é que eu fecho o coração à ação do Espírito Santo? Quando eu não perdoo, quando eu murmuro, não é? Quando eu não guardo a palavra, eu vou desprezando a ação do Espírito Santo. Porque uma coisa é quando eu tenho dificuldades com determinados mandamentos, tenho dificuldades com alguns pontos da doutrina católica. Mas aí o que é que eu faço? Eu critico, eu condeno? Não. Eu me coloco em oração de joelhos dentro lá do meu quarto, diante do Senhor, e digo, Senhor, me ajuda. Isso é totalmente diferente. E o Espírito Santo vai realizando a obra, ele vai te ajudando. Ele vai ajudando você a vencer então esse obstáculo, ele vai lhe dando a graça de superar, de renunciar ao pecado e de se tornar então, por força e ação dele, um homem ou uma mulher nova. Por exemplo, você que está aí, está entregue ao pecado do adultério. Você está em pecado mortal. Mas você não fica tentando justificar o seu pecado, não. Você sabe que está em pecado. Você reconhece o seu pecado. E então, entre lágrimas, no silêncio do teu quarto, você suplica ao Senhor a graça. A graça, a força de ser liberto então deste pecado. Você busca a confissão sacramental. Confessa, se humilha na presença do Cristo sacerdote. E sabe, a graça de Deus vai acontecendo. A graça de Deus vai acontecendo. A libertação, ela acontece. Porque nada é impossível para Deus. Que na sua vida hoje, filho, filha, seja Pentecostes. Na sua vida. Que possa neste dia, pela força e poder do Espírito Santo, nascer um homem novo. Uma mulher nova. Um jovem novo. Enviado em missão. Testemunhando o amor de Deus, o poder de Deus. Sem medo. Sem medo, porque nada nem ninguém pode calar um coração que bate por amor a Cristo, nem a morte, nem a prisão. É o que São Paulo vai dizer, nem a tribulação, nem a espada, nem a fome, nada nos separará do amor de Cristo, nada. Confiemo-nos à Santíssima Virgem Maria suplicando sobre nós, sobre as nossas famílias, as nossas casas, sobre a Igreja, o grande dom do Espírito Santo. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Ele concedeu, Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta palavra. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.